Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é o extremismo religioso que a gente vem presenciando no Brasil e no mundo, né? Já fazem alguns anos que a gente vê aí no mundo inteiro uma grande quantidade de entidades, seitas que são extremistas, né? No Brasil a gente então tem a bancada evangélica e isso é um problema, porque essas pessoas que são extremistas, principalmente aqui no Brasil, elas então se dizem representantes de uma quantidade muito maior de pessoas do que na verdade elas realmente são, certo? Então vamos pensar que cada pessoa no Brasil que se diz, por exemplo, cristã, independente de ser um cristão moderado, independente de ser um cristão não praticante, né, essa pessoa acaba dando voz para essas pessoas que são extremistas. E essas pessoas, então, que são extremistas, elas se gabam, elas dizem que podem, então, falar em nome de todos os cristãos. Né? Então, as pessoas dizem, não, mas nós somos, sei lá, 60% do povo brasileiro, então nós temos o direito disso, o direito daquilo, e assim acaba se formando uma bancada evangélica dentro da política brasileira, inclusive no nosso atual momento do nosso governo, com uma ministra, que é a Damares, uma ministra completamente alucinada, ao meu ponto de vista, pelo menos, ela me parece uma pessoa problemática, mas que tem uma visão extremista religiosa. Ela pensa coisas que são extremamente retrógradas, são pensamentos, são ideologias, assim, lá da Idade do Bronze, né? E que ela quer implementar como lei no Brasil. Então ela é representante da pasta de direitos das mulheres, né? Então isso é extremamente preocupante porque acaba interferindo nas liberdades das mulheres e na possibilidade das mulheres terem uma vida digna e decente, por causa que, através do governo, esse pessoal quer então implementar a visão religiosa extremista deles no governo, né? Como lei. Então quer impedir que as pessoas tenham uma liberdade através das leis, né? Então se torna crime tudo que o cristianismo extremista não permite. Isso é problemático, né? Ela também é da pasta de direitos humanos, né? Então não é à toa que a gente vê aí tanta coisa errada acontecendo dentro desse segmento, a gente passando vergonha, inclusive internacional, por causa que os direitos humanos não estão mais sendo respeitados no Brasil. Já não era muito, mas agora então piorou. Por quê? Porque o cristianismo extremista não leva muito em consideração essa questão de direitos humanos. Se você não é como eles acreditam que você deve ser, então você passa a não ser uma pessoa com direitos. Né? Recentemente a gente viu aí o nosso ministro da Cultura falando que a criança tem que apanhar, né? E ele também é mais um ministro extremista religioso dentro do governo brasileiro. Então, quando a gente começa a ver assim que pessoas religiosas, extremistas, começam a adentrar um governo para impor seus valores religiosos em toda a sociedade, a gente começa a ver um problema, porque isso não interfere só na vida de pessoas como eu, por exemplo, que não tenho crença nenhuma em nenhuma dessas religiões. Isso interfere também na vida das pessoas que são religiosos moderados, que são religiosos não praticantes, né? Então, as pessoas têm o direito de acreditar, têm o direito de ter a religião que quiser, e não importa quem está no governo, essas pessoas têm que governar para todo mundo. E quando elas começam a puxar, por exemplo, a brasa só para o seu assado, puxar assim as vantagens, querer dar oportunidade e modificar a legislação brasileira para que favoreça apenas um grupo de religiosos ou um grupo de seitas religiosas, né? E ainda mais no caso de seitas extremistas, a gente começa a ter um problema, porque a gente começa a ver então o ódio sendo disseminado, a gente começa a ver discriminação, a gente começa a ver assim um monte de tipo de gente que, desculpa pela ambulância, a gente começa a ver muita gente que teoricamente deveria ter seus direitos respeitados, sendo absolutamente ignorada pelos governos, pelas leis,
por todo mundo, né? E ainda ter o incentivo dessas pessoas a discriminar essas pessoas. Então, pessoas LGBTQI, né? Pessoas homoafetivas, pessoas que têm deficiência, pessoas que não têm crença, pessoas que são de outras religiões, passam a ter menos direitos na sociedade, passam a ter um valor menor, passam a ser digamos, um cidadão de segunda classe para essas pessoas que deveriam estar cuidando de todo mundo, né? Mas quando a gente começa a analisar a fundo quem são essas pessoas, como por exemplo, quem é a Damares, quem é o nosso ministro da Educação, quem são esses pastores evangélicos que disseminam tanta desinformação e tanto ódio, a gente começa a ver um monte de rachadurazinha aqui e ali, os problemas na gestão deles, né, no passado deles, nas entidades com quem eles se relacionam, né? Então tem para todo lado. Se a gente começa a investigar aí quem é o Malta, que era para ser o vice do nosso presidente atual, esse cara aí já tem um esquema aí de ter feito compra de gasolina de R$1 milhão, alguma coisa assim, né? Uma fortuna em um mês, gasolina que dava para dar a volta ao mundo. A Damares está envolvida com entidades que supostamente raptaram crianças, né? Tem envolvimento com a Sarah Winter, que organizou aquele Grupo 300, que também foi lá na frente de um hospital, né? Protestar e chamar de assassina uma criança de 10 anos, né? Que foi estuprada por causa que ela ia fazer um aborto, porque ela engravidou do estupro. Então vejam o que acontece quando o extremismo religioso começa a virar política. Ele começa a virar uma coisa completamente desumana, né? Então qualquer pessoa hoje pode ter a sua crença religiosa em casa, não precisa fazer parte de seita nenhuma. E esse é o grande medo das igrejas, que as pessoas se veem por conta disso. Eu não preciso ir na igreja para ter a minha crença. Eles querem de toda forma trazer as pessoas para as suas seitas, para que eles possam ficar ali usurpando daquele dinheiro, e esse dinheiro depois acaba sendo injetado para dentro da política e impulsionando as ideias deles para depois se tornarem leis, né? Então, agora surgiu essa ideia de perdoar a dívida das igrejas. Isso é inadmissível, porque eu não faço parte de uma dessas igrejas. E a maioria das pessoas da população brasileira também não. Essas igrejas são uma minoria, são um grupo pequeno de igrejas que são extremistas e que disseminam, então, toda essa desinformação, todo esse ódio, mas que gastam uma fortuna para fazer isso. Tem programa de televisão, jornal, rádio, sabe? Tem toda uma estrutura, compram fazendas, tem jatinho, tem helicóptero, tem uma estrutura fenomenal para fazer essa disseminação das suas visões que são extremistas, né? Então a gente tem que começar a pensar bem, né? Por que o governo está querendo perdoar a dívida dessas igrejas? Se tem tanto caos no Brasil, tem tanto problema no Brasil, tem tanta gente passando fome, tem tanta escola precisando de equipamento, tem tanto hospital precisando de equipamento, no meio de uma pandemia que a gente está vivendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, como pode a gente estar vivendo uma sociedade onde os governantes, os parlamentares, eles estão cogitando a hipótese de perdoar a dívida de igreja, enquanto que tem tantas outras camadas mais importantes da sociedade em extrema necessidade, né? A gente tem que começar a refletir sobre isso. O que está acontecendo? Será que a gente precisa, então, dar dinheiro para igrejas em vez de dar dinheiro para o hospital? Que a gente tem que dar dinheiro para a igreja em vez de dar dinheiro para ensino, para estudo, para escola, né? Tem crianças aí que não tem nem como estudar em casa, porque não tem aparelho, não tem acesso à internet, e isso tudo é um problema no momento da pandemia. Mas o governo não pensa em nada disso, eles não estão nem aí, né? Quem tem que começar a cobrar do governo somos nós, o povo, né? Porque é o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, que eles querem dar para as igrejas. É o dinheiro do povo que paga o salário desse pessoal para ficar fazendo leis para impedir o povo de ser livre, né? Então, temos que, como sociedade, acredito eu,
começar a tentar reverter essa situação, tirar esse pessoal daí, sabe? Ou pelo menos, né, mostrar para eles que não é isso que nós queremos, não é o que eles querem, que o povo brasileiro quer. E por isso que eu comecei o vídeo falando que pessoas que são cristãos, que são religiosos moderados, não necessariamente concordam com as políticas extremistas religiosas, né? Não necessariamente concordam com a ideologia religiosa extremista. Porém, quando se declaram praticantes daquela religião, então essas pessoas estão dando voz para essas pessoas extremistas. E esse é o problema, né? A gente tem que começar a pensar, e eu vi um vídeo da Gabriela Prioli, na época que teve essa história dessa menina de 10 anos, que eu achei muito interessante, que é o fato de que quando a gente pensa quem são os pastores, as vozes religiosas extremistas do Brasil, rapidamente já vem o nome de vários caras que falam absurdos, né? Mas quando a gente começa a pensar quem são os religiosos que têm um tom moderado, pacificador, de amor, de paz, de humanidade entre a comunidade religiosa, de maior visibilidade, a gente quase não lembra de ninguém. São poucos os nomes que a gente pode, de repente, se lembrar. Então, aí é que está. Cadê as entidades religiosas moderadas que deveriam de estar combatendo o extremismo religioso? Talvez, e esse é o problema também, talvez essas entidades tenham medo de se posicionar contra o extremismo religioso, por causa que, de fato, às vezes, muitas coisas que os extremistas religiosos querem impor em lei estão, de fato, na Bíblia, estão, de fato, nas Escrituras Sagradas. E aí que começa um grande problema, né? A gente tem que começar a pensar em revisar, não digo a Bíblia, mas o quanto esse tipo de conteúdo é válido na nossa sociedade. Será que um livro escrito, né, na Idade do Bronze, com o pensamento das pessoas daquela época, tem condições de ser parâmetro de moral? Hoje em dia, provavelmente não. Muitas das coisas que, por exemplo, as igrejas dizem que fazem para o bem da sociedade, não dependem delas para serem feitas. Qualquer grupo de bairro, qualquer organização consegue se posicionar e agir para resolver problemas, seja de pessoas com deficiência, seja de pessoas passando fome, seja ajudando no geral a sociedade. Inclusive empresas podem se unir para fazer esse tipo de ação. Não é necessário de forma alguma que seja uma igreja. A gente não precisa ter esse dinheiro todo passando por uma igreja, que fica com uma parte desse dinheiro, uma parte grande, uma fatia grande desse dinheiro para si, para depois ir lá dizer que estão ajudando as pessoas. E ajudando como? Talvez ajudando, catequizando aquela pessoa para fazer parte da sua seita. Em vez de trazer uma ajuda mesmo, elas estão, na verdade, fazendo uma troca, né? Eu te ajudo um pouquinho, mas tu também tem que virar nosso fiel, né? Então, temos um problema grave acontecendo no Brasil com relação ao extremismo religioso, que está tomando conta da sociedade. A gente precisa começar a se dar por conta disso. Quem não é, assim, fanático, precisa começar a se posicionar, precisa começar a realmente dizer, olha, eu acredito em Cristo, por exemplo, tá? Mas, eu não acredito, mas eu não acredito que Jesus faria isso, não acredito que isso é cristianismo de verdade. As pessoas precisam começar a se posicionar, ou começar a sair desses lugares, e começar a, por exemplo, praticar a sua fé em casa, né? Porque se religião é uma coisa particular, individual, né? A pessoa não precisa ir para um templo, não precisa ir para um local para se justificar religiosa. Se é uma crença que tu tem tua mesmo, tu está convicto mesmo, tem convicção da tua crença, tu não precisa ir para algum lugar para comprovar ou demonstrar para os outros que tu acredita em alguma coisa. Tu pode crer sozinho. Agora, dar voz para pessoas extremistas religiosas que estão fazendo mal para outras pessoas propositadamente,
é um problema que a gente precisa combater urgentemente. Tá? A gente precisa impedir que certas regalias sejam dadas para pessoas, como por exemplo aconteceu com a Flor de Lis, né? Que no final das contas aí aparentemente é uma assassina, com aquele outro pastor lá que era abusador, ou com o caso aí do João de Deus, né? Quanto mais a gente investigar as pessoas que são diretamente ligadas à religião, a gente vai ver que tem algum problema por trás dessas pessoas, que elas têm uma motivação secundária, ou melhor, que a religião é um meio dela conseguir atingir os seus objetivos pessoais, né? Então, a gente vê isso acontecendo muito em muitos lugares. Se tu fizer uma pesquisa aí na internet sobre pastores estupradores, pastores ladrões, pastores roubaram dinheiro, então a gente vai encontrar uma grande quantidade de pessoas que são inclusive bastante famosas, né? E tem pessoas até que tentam aí arrumar o próprio filme, né? Fazer até filmes autobiográficos de si mesmo para tentar criar uma nova imagem, quando na verdade a gente sabe que tudo aquilo ali é mentira, né? Então temos como sociedade a obrigação de repelir esse tipo de ação, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia que é extremista, que é de ódio, que é de rancor, que é de ignorância principalmente. Falta informação para essas pessoas. Ou elas se aproveitam da falta de informação de outras pessoas para então prejudicar a todos nós. E a gente não pode permitir mais isso, porque está ficando ruim demais. Esse pessoal não sabe gerir, não sabe governar e ainda estão gastando dinheiro a revenir e depois querem que o povo arque com os custos deles. Não é possível aceitar mais isso. A gente tem que tomar uma atitude como nação e acabar com esse tipo de retórica extremista religiosa imediatamente. Tá, pessoal? Então, um grande abraço, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês concordem comigo. Se vocês concordam, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para elas ouvirem o que eu estou falando. Se você acha que você pode falar mais sobre isso, faça um vídeo você mesmo, explicando para as pessoas o que você acha. Tá? Eu só acho que ficar calado é o que não pode acontecer. A gente não pode ficar calado, a gente não pode deixar passar esse tipo de situação no Brasil e deixar todo esse pessoal impune, deixar todos esses acontecimentos passando em branco. A gente tem que se posicionar, a gente tem que falar alguma coisa. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu vim dar a minha opinião, vim dar a minha visão sobre o que eu estou vendo, e eu não estou gostando de ver tanta religião extremista tendo espaço no ambiente público e no ambiente governamental do Brasil, porque isso aí está errado. Religião é uma coisa particular e governar é uma coisa pública. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e não tem que se misturar, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.